amigos, nos fala o Evangelho sobre as grandes dores que o próprio Cristo nos adverte. Ai das grávidas naqueles dias. É fácil enaltecermos a figura do Cristo, tecermos louvanias às qualificações de Jesus. É tão fácil quanto inútil. Com todo respeito, não serve para nada. O importante é estudarmos os ensinos do Evangelho para poder vivermos os seus ensinamentos. Quando dizemos estudar o Evangelho, é porque é simplesmente impossível vivenciarmos uma doutrina, uma filosofia, um ensinamento que não conhecemos. Então, por comodismo, nós passamos a nos limitarmos a aplaudir o Cristo, falar das suas belezas, das suas grandes virtudes, que bem pouco podemos imitar. Jesus nos trouxe um manancial enorme de ensinamentos para que nós sejamos verdadeiros cristãos. E assim como são os homens, são as nações. As nações são feitas de homens. E para que uma nação se diga cristã, ela tem que, em sua maior parte populacional, especialmente seus homens públicos, os seus dirigentes, os seus mentores, eles também precisam estudar o Evangelho para vivenciá-los. Nós vemos mundo afora um equívoco grave quando se julga cristianismo ir a um templo elegante, ouvir um cerimonial de luxo, pregações tradicionais, música clássica, aí saímos dali, estamos de alma lavada, somos cristãos. E esse talvez tenha sido o maior equívoco da nossa humanidade ao longo dos séculos. E como nos advertiu Jesus, no capítulo 14 do Evangelho de João: se me amais, guardai os meus mandamentos, eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará um novo Consolador, que vos esclarecerá todas as coisas e vos lembrará tudo que vos tenho dito. Então Jesus já previa isso, até que veio aquele Espírito da verdade nos ensinar todas as coisas. O ensino da doutrina espírita vai dissipando as trevas da nossa ignorância espiritual e nós vamos iluminando a nossa alma ao longo das eras, até atingirmos a nossa alforria espiritual, termos, entre aspas, o nosso brevet de cidadãos siderais, aquela situação futura que nos aguarda a todos, mesmo aqueles promotores das grandes dores, que é o nosso estudo da noite. Nós observamos no Evangelho que Jesus nos ensinou a perdoar, a compreender. Disse textualmente: se alguém nos bate numa face, oferecermos a outra face. Se alguém nos pede a túnica, larguemos ainda a capa. Se alguém nos pede para ir com ele uma milha, vamos mais duas. Naturalmente que as expressões do Cristo eram expressões figuradas que continham uma filosofia profunda.
E esta advertência do Cristo é para a nossa não agressão, não ao ódio, não ao revide, não à vingança de qualquer natureza. Eu estava uma época estudando no Japão e tive um domingo de folga. Não tinha nada o que fazer. Peguei uma condução, transporte público e fui visitar, conhecer a cidade de Nagasaki. Uma belíssima e próspera cidade japonesa. E no meio da cidade há uma grande praça. E eles fizeram uma praça bem ao estilo japonês. Um grande cimentado e um banco de cimento a toda a volta. E no meio da praça havia, feito em concreto, uma estátua de um samurai apontando para o céu. E estava escrito lá em japonês o que significava aquilo. Eu leio, consigo falar um pouco, pelo menos para não morrer de fome, né? A gente logo aprende o Biro, que é a cerveja, né? Só que é cara, velho, uma garrafinha desse tamaninho, R$12. Dá um copo. Então, mas aquela linguagem assim, filosófica, erudita, não dava. Aí eu perguntei a um cidadão que estava perto, ele traduzir por o very good English. E o cavalheiro explicou o que estava escrito. Ele disse que aquela estátua representava o cidadão comum, o homem do povo, apontando para o céu 3 grandes aviões que iam se afastando e que jogaram um paraquedas com uma coisa metálica pendurada. E essa coisa metálica explodiu a 600 metros de altura. Ela foi lançada de 10.000 metros. E essa distância era para dar tempo dos aviões, as fortalezas B-29, se afastarem naquele fatídico 9 de agosto de 1945. Quem olhou aquela explosão ficou cego na hora. Derreteram-se-lhe as córneas, porque era uma luz muito maior, muito mais forte que a do Sol. E se nós não aguentamos fitar o Sol, imagine uma luz muito maior. Foram mortas instantaneamente 80.000 pessoas, 50.000 feridos gravíssimos que foram falecendo no correr das horas, 200.000 desabrigados. O pior é que 3 dias antes, 6 de agosto de 1945, a mesma coisa aconteceu em Hiroshima. Ao todo, 250.000 mortos e 500 mil de desabrigados. Meus amigos, a gente sente uma tontura ao ouvir uma coisa dessa. E aquele mesmo cavalheiro que leu aquela plaquinha, que estava escrita num japonês, acima da mediocridade dos meus conhecimentos do Nihongo Kaiwa, ele me convidou a visitar o Museu da Bomba, que fica em Nagasaki. Eu diria aos amigos que há quem diga assim, precisa ter estômago para ver uma coisa dessa. Para ver o que está naquele museu, precisa não ter estômago. Pôsteres, fotografias, objetos retorcidos, maquetes, uma réplica da bomba, 4.000 quilos. Era um quadrado com uma ponta e um leme em cima e um gancho, onde penduraram o paraquedas. E eles fizeram uma maquete com 16 metros quadrados, com uma espuma muito transparente, creio, uma espuma de nylon muito transparente, e um projetor projetava a cidade e você tinha a sensação de estar vendo ao vivo a cidade, a maquete.
Aí depois um outro projetor a laser reproduzia a explosão e sumia tudo. Verdadeiro sadismo. Puxa, o japonês tão inteligente para fazer um museu do horror. Então, aquela representatividade assustava qualquer um. Então, meus amigos, vejam só, lançar uma bomba desse potencial numa cidade indefesa, desarmada, as crianças nas escolas, as pessoas passando pela rua, os idosos, muitos deficientes físicos, cadeirantes, e nas maternidades, no pré-parto, as mulheres se preparando para dar à luz, nos centros cirúrgicos, ali estava alguém tentando sobreviver num procedimento cirúrgico, e de repente tudo derretido. Uma coisa assim, assustadora. Então o Evangelho tem razão quando nos fala das grandes dores. E quando nos fala, ai das grávidas naqueles dias, porque nas maternidades de Hiroshima e Nagasaki, lá estavam as gestantes, naqueles momentos de dar à luz, e foram volatizadas, derretidas, pulverizadas por um calor absurdo, de mais de 1000 graus. Então, meus amigos, eu faço uma pergunta: nós somos seres humanos, filhos de Deus, ou doentes alucinados? Há quem defenda, e assistiu não faz muito tempo, um programa de televisão em que pessoas defendiam o ataque nuclear às cidades japonesas. Era melhor assim, porque fazia acabar mais rápido a guerra, pondo de joelhos as autoridades japonesas para a assinatura de uma paz incondicional, uma rendição incondicional. E dizia um cavaleiro, e tínhamos que vingar o que fez a armada japonesa em 1941, no dia 7 de dezembro. Realmente diz que o mal gera o mal. A esquadra japonesa aproximou-se de Pearl Harbor, naquela data fatídica, em dezembro de 1941, e quando aqueles 6 porta-aviões gigantescos já estavam na área de operação de seus aviões, eles decolaram e fizeram um terrível bombardeio em Pearl Harbor, matando milhares de pessoas, destruindo toda aquela base naval americana. Meus amigos, o que é que o Cristo nos recomenda? Perdoar, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Não há agressão, não há vingança. Nós temos assim uma maneira de ser, de procurar culpados. Quem é o culpado? Meus amigos, só Deus tem competência para dizer quem são os culpados. Eu penso que às vezes nós tomamos atitudes até violentas num momento impensado, num momento de insensatez, ou quando somos dominados pela ignorância, pelo obscurantismo, pela falta de conhecimento. Quantas pessoas agem mal porque são ignorantes. Aliás, há quem diga que ninguém consegue ser mal sem ser ignorante.
Então, meus amigos, em 1941 aconteceu essa tragédia de um ataque da armada japonesa sem declaração de guerra, sutilmente, usando elementos surpresa, e fez aquela devastação toda. Agora vejam só, amigos. Em 1942, Albert Einstein, que nós tanto admiramos pela sua contribuição à ciência, especialmente à física, ele foi o intelectual, o cientista, que conseguiu convencer ao presidente Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt, para que ele assumisse o projeto Manhattan em 1942. Então nós ficamos assim, mas puxa, Einstein não era um ignorante, olha, ele era, à época, a maior inteligência do planeta, segundo os estudiosos do assunto. Eu tenho minhas dúvidas, mas pelo menos tinha esse pedigree. Era considerado o homem mais sábio do mundo, à época. E ele convenceu a Roosevelt a assumir esse projeto. E em Los Alamos, no Novo México, eles fundaram um laboratório que não faltou recurso material, financeiro e nem humano. Ali foram internadas as 4.000 maiores inteligências do planeta. Então, meus amigos, que no momento você perde a cabeça e faz uma bobagem, a gente até entende. Mas você reunir num laboratório a nata da inteligência mundial, inspirada por Albert Einstein, que tanto admiramos e aplaudimos. E ali eles começaram a desenvolver aquelas bombas atômicas lançadas sobre aquelas cidades indefesas. Um absurdo desrespeito à vida. Cabe a Deus julgar. Foram 250.000 pessoas mortas, 500 mil de desabrigados, um sofrimento terrível. E durante 3 anos, aquele laboratório trabalhou o desenvolvimento desses artefatos nucleares. Então, meus amigos, não foi um momento de emoção, não foi ignorância. Não pode-se dizer que eram homens ignorantes, porque eles eram a nata do intelecto do mundo. Algumas pessoas, eu já ouvi muito alguém dizer, o Santo Evangelho, como se você colocasse na mesa da sua sala um exemplar do Novo Testamento, pronto, todos os seus problemas estão resolvidos. O Santo Evangelho, sem dúvida, mas santa é a doutrina contida no Novo Testamento. Eu não posso crer ou chamar de cristão um povo cujos titulares, cujos homens públicos promovem a maior carnificina da história da humanidade, deixou um suco sangrento nas páginas da história. Vejam só, amigos. Muitas vezes a isso nos referimos e é de tal importância, de tal envergadura, que nós repetimos o comentário. O Evangelho, meus amigos, ele é para nós um manual de instruções, é uma norma de procedimento. Queiramos ou não queiramos, creiamos ou não creiamos, nós somos espíritos egressos dos primórdios da vida. Começamos o nosso desenvolvimento em meio aos unicelulares. Passamos por toda a escala zoológica inferior, média, até chegar aos grandes mamíferos. Como procedíamos naquela época, era muito próprio.
Cada animal na selva vive segundo os seus princípios, que são louváveis para o reino animal. Vejam só, amigos. Os grandes predadores, eles são possessivos e delimitam uma área através dos seus excrementos, da urina e outros elementos. Eles vão marcando, eles são territorialistas. E o que entra ali é presa. Agora, o que esperar de um guepardo, de um tigre, de um leopardo, de um leão, de uma pantera? Eles vão lá para o Morumbi torcer pelo Corinthians? Vocês já imaginaram um leão vegetariano se comendo morangos? Então, meus amigos, nós trazemos dessa época os nossos instintos de espaço, de domínio, que era próprio, respeitável, compreensível. O leão, quando caça uma zebra e come, ele não faz isso com ódio. O único animal que mata com ódio é o animal humano, é o ser humano. Então o Evangelho, meus amigos, é um manancial de normas para que nós possamos, através desses ensinamentos, expurgarmos os resquícios de animalidade que carregamos ainda no nosso espírito. Então vejam só, amigos. Mas aquelas eram cidades japonesas. Eu acho que aí está um grave equívoco. Aquilo ali, as duas cidades, Hiroshima e Nagasaki, eram agrupamentos humanos, que por acaso chamaram a ilha de Japão, só por acaso. Aquelas pessoas que ali viviam, que ali sonhavam, que ali amavam, que queriam viver, elas apenas estavam naquela ilha porque ali nasceram. Então deviam elas resgatar aquele equívoco gravíssimo das autoridades nipônicas que atacaram lá aquela base naval americana. Foi uma desproporção. Aquela base naval era uma base militar, não era uma base indefesa. Ela foi, assim, num vacilo das autoridades, daqueles que deveriam fiscalizar os seus horizontes, mas eles estavam armadíssimos até nos dentes. Possuíam as belonaves mais modernas da época, canhões para fazer frente a um ataque militar. Mas a armada japonesa usou o elemento surpresa. É diferente daquelas cidades. Aquelas cidades eram agrupamentos humanos, pessoas indefesas, sem qualquer armamento. E de repente, toda aquela carnificina. Então, meus amigos, nós ficamos assim, muito entristecidos, porque afinal de contas, nós somos ou não somos seres humanos? Aqueles povos que se dizem cristãos e que estão muito distantes dos conselhos do Cristo. Quando Jesus nos disse perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Então, como alguém, e vejam bem, amigos, eram dirigentes de nações, eram homens de ciência, eram aqueles que dominavam as intimidades da matéria, os átomos, ao ponto de poderem desenvolver armamentos de tal poder de letalidade assustadora. Então, meus amigos, nós ficamos assim, mais uma vez, meditando o endereçamento
a forma equivocada com que tratamos os ensinamentos do Cristo. Meus queridos amigos, é por isso que Jesus, naquele capítulo 14 de João, ao qual há pouco nos reportamos, ele diz que enviaria um novo Consolador. Nós ficamos assim, o Espiritismo não tem dinheiro, porque quando nós praticamos a doutrina espírita, o fazemos por ideal. Não inexiste do movimento espírita o profissionalismo religioso. Não se coleta valores, não se promete vantagens celestiais. Tudo isso é o cristianismo do Cristo numa versão moderna. Então Jesus chamou a nossa atenção para isso, para que nós possamos oferecer a face. Naturalmente que essas recomendações do Mestre nós devemos colocar entre aspas. O que Jesus estava nos transmitindo é a não agressão, a não violência. Então, nós lançamos bombas sobre 2 agrupamentos humanos que por acaso estavam no solo japonês, numa ilha, um arquipélago que deram o nome de Japão. Agora, o que aquelas pessoas tinham a ver com isso? Para sofrerem aquele hediondo massacre que nós ficamos pensando, meu Deus do céu, quem somos nós? Somos seres humanos? Ou somos doentes alucinados? Ou perdemos o juízo? E vejam, amigos, não foram pessoas simples. As pessoas que desenvolvem tais armamentos, eu tive uma experiência pessoal. Eu tinha um colega de trabalho, um jovem engenheiro, que ele começou um namoro com uma moça que trabalhava numa fábrica de material bélico. E ela era química. E ela o convidou para ver o seu trabalho. E ela estava desenvolvendo uma nova granada com um novo metal muito especial. Então ela mostrou a ele, está vendo? A granada convencional, quando ela explode, ela se parte em 16 pedaços. Esse novo metal, ele vai partir em 16 vezes 16. Cada 1/16 avo vai se desenvolver em outros 16. Então haverá, assim, um leque de destruição muito maior. E a moça toda empolgada. Ele acabou com o namoro. Meu Pai do céu. Eu temo um dia dividir o leito com essa dama. O que pode acontecer? Sei lá se ela não põe uma granada dessa embaixo da cama, ou do meu travesseiro. Então, meus amigos, nós vivemos num mundo muito difícil, que é a Terra. A nossa humanidade, ela foi, aos poucos, saindo daquele primitivismo dos homens das cavernas, começaram a formar as primeiras cidades. É assim que o mundo teve um mínimo de inteligência, um mínimo de entendimento. Nós recebemos das esferas estelares regiões que a nossa mente não consegue abarcar, a vinda de um sábio que chegou ao nosso mundo, como disse o anjo para Maria, né? Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre. Quando alguma pessoa diz que, não, Jesus, ele apareceu na palha da estrebaria, conversa fiada.
Maria era uma moça jovem e muito bonita, e muito saudável. Então, seu esposo não haveria de ser indiferente a todos esses encantos. E Maria não iria derrogar as leis de Deus e deixar de ser mãe, como são todas as mães que parabenizo nessa segunda-feira, após o Dia das Mães. Então Jesus foi fruto, bendito é o fruto do vosso ventre. Então Maria foi mãe de todas as mães do mundo, respeitando as leis naturais, porque as leis naturais são as leis de Deus. Então, meus amigos, nós não conseguimos conceber no nosso limitadíssimo entendimento como foi que esse espírito de uma envergadura cósmica, que não podemos imaginar, como esse espírito viajou vibratoriamente, porque a viagem não é física, é vibratória. Como ele conseguiu varar todas essas vibrações para ressurgir no planeta terrestre como homem de carne e osso, que foi Jesus. Equívoco. Essas definições que Jesus era fluídico. Se Jesus fosse fluídico, a crucificação teria sido uma encenação. E ele foi muito claro: quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Ou será que Jesus nos manda carregar a nossa cruz e ele seria um covarde, ele se esconderia atrás de um corpo fluídico? Jesus foi um homem de carne e osso, como somos todos nós, como Maria foi mãe, como são todas as mães da história da humanidade. Quando a nossa humanidade atingiu aquele mínimo de entendimento, esse espírito estelar veio à Terra para nos ditar aos seus secretários, que eram os seus apóstolos, os 12 apóstolos, os ensinamentos cósmicos, aqueles ensinamentos que vão nos transformar, para que nós possamos evoluirmos, nos libertarmos e podermos deixar os mundos físicos como a Terra e migrarmos para mundos felizes. Nós dizíamos há pouco que o Espiritismo não tem dinheiro porque não tem esse objetivo. Nós não temos templos suntuosos, paramentos, solenidades, misticismos. O Espiritismo lembra as pegadas do Mestre. Jesus galgava a barca, sentava-se e falava à multidão na praia. Ele não usava nenhuma exéquia, nenhuma fantasia, nenhum luxo. Ele era direto e objetivo aos seus ensinamentos, que passaram as páginas da história, chegando aos nossos dias, com os seus defeitos próprios da humanidade. Então, meus amigos, é impressionante como os ensinamentos espíritas vão se infiltrando em todos os povos. Nós já encontramos o movimento espírita em todos os grandes países do mundo. O mundo já tem 32 federações espíritas que congregam o movimento espírita em cada país, como em Portugal, Espanha, França, Estados Unidos, México, Argentina, Brasil e outras nações do mundo, para trazer esses ensinamentos a uma linguagem moderna. Porque há textos nos livros antigos obscuros, difíceis de serem entendidos, e o Evangelho, segundo o Espiritismo, nos ensina todas as coisas como prometeu Jesus. Eu já ouvi uma pessoa dizer: ah, mas é o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas Jesus não escreveu o Evangelho. Abra lá aquele exemplar do Novo Testamento que tem lá na prateleira da sua casa e veja que lá está escrito o Evangelho segundo João, segundo Mateus, segundo Lucas,
Assim como há o Evangelho segundo Mateus, segundo João, segundo Lucas, há o Evangelho segundo o Espiritismo. É o Evangelho na visão dos Espíritos esclarecidos, que comentam aquelas obscuridades e nos colocam numa linguagem moderna, compreensível a qualquer pessoa de mínimo de entendimento. Então, meus amigos, essas grandes dores, os responsáveis por elas, sabe Deus aferir a responsabilidade de cada um. Mas uma coisa é certa, como nos ensina a doutrina, por mais tenhamos nós errado, teremos a nossa oportunidade, meus amigos. Mas vai levar muito tempo. Nós temos a eternidade. Qualquer dimensão é igual a zero comparada com o infinito. Qualquer tempo é igual a zero comparado com a eternidade. E qualquer equívoco é igual a zero comparado com as oportunidades que a misericórdia divina tem a nos oferecer. Não nos cabe a nós criticar ninguém, apedrejar ninguém. Olhemos antes os nossos defeitos para corrigi-los. Entregamos a Deus os equívocos alheios, pequenos ou grandes, e Deus saberá encaminhar todos esses nossos irmãos, e no devido tempo da misericórdia divina, eles serão felizes como todos os filhos de Deus, com as suas consciências lavadas dos graves equívocos. Meus queridos amigos, que o Senhor nos guarde, nos abençoe nessa noite, e meditemos nas grandes dores lembradas